Começando mais um Saúde Ativa, um programa que traz informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, vamos receber a dermatologista a doutora Silvia Dória, que irá falar sobre o Janeiro Roxo, que é uma campanha de combate à hanseníase. Vocês também vão conferir um vídeo do Ministério da Saúde e uma dica para vocês, papais e mamães moradores aqui da capital. Fiquem conosco! Doutora Silvia, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada pelo convite, que bom estar aqui falando um pouquinho mais sobre essa doença para que a população fique um pouco mais ciente sobre a hanseníase. É um prazer. Então vamos explicar para quem nos assiste o que é a hanseníase, doutora. Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que ela é transmitida por uma bactéria chamada de bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae, que é uma bactéria que tem uma predileção pela pele e pelos nervos periféricos da pele. Então, é muito comum ter muitas alterações, além de lesões de pele, alterações nervosas, que felizmente não é letal, não é uma doença que leva à morte, mas que pode deixar muitas incapacidades, pode causar muitas deformidades nessa pessoa, e por isso o nosso intuito de divulgar mais sobre a doença. Doutora, e a gente começou o programa falando justamente sobre o programa Janeiro Roxo, essa campanha Janeiro Roxo. Explica para quem nos assiste o que seria essa campanha. Tá. A campanha Janeiro Roxo é uma campanha desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o intuito de divulgar mais informações sobre a hanseníase, sobre a forma de contágio, como se prevenir, quais os cuidados, qual a forma de tratamento, para que a população fique mais ciente sobre a doença e saiba procurar uma unidade básica de saúde ou um médico para examinar caso haja uma suspeita de uma lesão de hanseníase e principalmente para desmistificar todo aquele contexto de que hanseníase é uma doença muito contagiosa ou então que tem que afastar as pessoas que têm hanseníase. Então, o nosso objetivo é divulgar mais para que não tenha esse preconceito com as pessoas com hanseníase. E os dados aqui no Brasil, doutora, é muito alarmante, são muitas pessoas, os casos vêm aumentando, a senhora vem percebendo isso? Na verdade, os casos no Brasil são altos, né? O Brasil é um país endêmico para hanseníase. Cerca de 30 mil casos todo ano são diagnosticados aqui no nosso país. E o Brasil é o segundo país com maior incidência de hanseníase anualmente. Então, só perde para a Índia, que a gente sabe que é um país com população gigantesca. Então, a hanseníase no Brasil é realmente uma questão de saúde pública. Então, por isso que a gente tem que focar mesmo nessa divulgação, nas mídias, nas redes sociais, para que a população fique mais ciente da doença. E a gente está falando do Brasil ser uma população com um número muito grande, mas qual seria a população mais atingida? Seriam homens, mulheres? Então, não existe uma população específica, ou então não tem predileção por gênero, mais em homem, mais em mulher. E atinge todas as pessoas, tá? De qualquer faixa etária, mas a gente sabe que na infância ela não é tão frequente. E isso acontece porque o período de incubação, que é o tempo entre o contato com a bactéria até a manifestação de sintomas, é muito longo. E isso faz com que não seja tão frequente a manifestação da doença nas crianças, tá? Quando acontece um maior aumento do diagnóstico de hanseníase na infância, é um problema preocupante. A saúde pública tem que entrar aí para estudar mais, porque não é algo tão comum. Então, se está tendo criança com hanseníase, se está tendo um maior número de crianças com hanseníase, é porque precisa procurar as pessoas que estão transmitindo a doença. Esse período muito longo, qual seria uma média, doutora, entre ela ser infectada e mostrar os sintomas? Isso varia muito de acordo com a literatura, mas aí a gente costuma comentar de 2 a 7 anos de incubação. Verdade? Então, entrar em contato com a bactéria até a manifestação dos sintomas, esse tempo pode ser muito longo. Tem até estudos na literatura mostrando períodos maiores de 10 anos. Então, é um período muito prolongado mesmo, e isso dificulta até diagnosticar a causa, assim, a pessoa de quem você adquiriu a doença. A gente não consegue. Na grande maioria das vezes a gente não consegue mesmo, devido a esse tempo de incubação tão longo. Verdade, doutora, porque é um período muito extenso mesmo. Muito. Não tem como a gente avaliar 10 anos atrás, não né? Tem. De quem foi infectado. E sintomas? Quais são os principais sintomas, geralmente, doutora? Então, a hanseníase tem uma manifestação muito grande, então é difícil a gente colocar numa caixinha. Essa é uma manifestação somente da hanseníase ou específica da hanseníase, mas assim, de forma sucinta, a gente normalmente costuma classificar os pacientes em 2 tipos. Tem a forma paucibacilar, que são aqueles pacientes que têm poucas lesões em geral e que não transmitem a doença. Isso é importante. No caso da forma multibacilar,
que são pacientes que apresentam normalmente muita manifestação cutânea, podem acometer nervos também, e esses pacientes transmitem a doença quando não estão em tratamento. Então, esses pacientes são nossa maior preocupação, porque eles podem estar disseminando a doença na população. Então, tem esses dois principais tipos. Mas, assim, na pele, de forma resumida, o que é que a gente pode ter? Manchas, então, são as famosas manchas esbranquiçadas, ou manchas mais avermelhadas, elas têm um contorno um pouco mal definido, e principalmente essas manchinhas têm alteração de sensibilidade. Então, é aquela manchinha que a pessoa coloca, topa um alfinete, ou coloca, aperta, belisca, e ela não sente dor. Principalmente quando tem alteração de sensibilidade térmica também. Então, se eu coloco um objeto frio, um objeto quente, ela não consegue distinguir. Isso é muito marcante na hanseníase e é um sinal de alerta para a população. Outra característica é que nessas lesões, muitas vezes tem redução dos pelos. Então, sobre a lesão, os pelos acabam sumindo. Pode ter também redução da sudorese, então não sua sobre a mancha. São características que podem chamar muita atenção. Além disso, em fases mais avançadas, podem surgir nódulos caroços no corpo mesmo, principalmente em regiões mais frias, extremidades, mãos, pés, cotovelos, orelhas. A gente chama muita atenção aquela orelha que a gente chama de infiltrada. Tem vários carocinhos, fica como se fosse inchada, tá? Pode ter perda de sobrancelhas na região mais lateral da sobrancelha. Então, é um quadro muito vasto, tá? Além disso, como eu comentei, tem a predileção pela pele e tem a predileção por nervos também. Então, além dessas manifestações cutâneas, a gente pode ter perda de força, principalmente em extremidades, mãos, pés. Podem ter casos mais avançados em que a pessoa tem o que a gente chama de mão em garra, que ela não consegue estender a mão, tem o pé caído. Isso tudo traz muita incapacidade, muita dificuldade no dia a dia da pessoa. Então, além das alterações cutâneas, nervosas, com perda de sensibilidade, então é muito comum um paciente com a doença mais avançada, ela ter manifestação de úlceras, por exemplo, nos pés, porque ela se machuca, ela pisa no prego e ela não percebe, ela não nota, porque a sensibilidade está realmente alterada, muitas vezes até inexistente. Então, isso é um problema, né, é uma preocupação, porque acaba formando úlcera, que muitas vezes tem dificuldade de cicatrização, mas só reforçando, a úlcera é um efeito secundário, não é da hanseníase. A hanseníase traz a redução da sensibilidade, e aí, como não tem a sensibilidade adequada, acabam se formando outras lesões. E, além de nervos e pele, podem ter alguns casos com manifestação extra. Então, acometimento de órgãos internos, testículos em homens podem ser afetados, acometimento ocular. Então, é uma doença muito rica, com um quadro clínico muito extenso mesmo. Para se manifestar, a senhora disse que tem casos até de 10 anos. Isso. Mas quando esses sintomas começam a se manifestar, doutora, a senhora falou de tantos lugares, é rápido ou ele começa, na maioria dos casos, de uma forma pequena e aí vai dominando outros lugares do corpo? Normalmente vai paulatinamente mesmo. Então começa uma lesão que vai se estendendo, pode ter até alguns casos que são somente neurais. Então, que não tem manifestação nenhuma na pele, mas o paciente tem alteração, como o que é comentado como dor em choque. Então, tem dor, tem perda de sensibilidade, tem perda de força em extremidades. Mas, assim, realmente, normalmente, é um quadro que vai se desenvolvendo aos poucos. Então, isso tem relação com o diagnóstico. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, maior a chance de ter um maior acometimento cutâneo, um maior acometimento da pele, tanto quanto de nervos. E a preocupação do acometimento nervoso é que muitas vezes são irreversíveis. Então, mesmo que haja o tratamento nesses pacientes com deformidades, muitas vezes essas deformidades são para a vida toda. E era justamente isso que eu iria perguntar para a senhora, se essas pessoas que acometeram os nervos, ou até mesmo feridas, que eu imagino que sejam feridas que podem começar simples e podem piorar, essa região ela fica lesionada e não volta a ser uma pele, né, comum, lisinha. Então, tanto a pele quanto a questão dos nervos, eles podem chegar a um nível de gravidade que serão irreversíveis, é isso? Sim, como eu comentei, a úlcera não é um quadro clínico primário, não é ocasionada pela hanseníase, mas sim pela perda de sensibilidade. E muitas vezes é um quadro que se arrasta, é uma úlcera que a gente vê de anos de tratamento, que não tem boa resposta. Mas as incapacidades e as deformidades ocasionadas pelas lesões nervosas trazem muito dano no dia a dia do paciente. Muitas vezes a pessoa fica
incapacitada de desenvolver seu trabalho, fica com receio do relacionamento interpessoal. Sim. Isso acaba afetando muito a vida do paciente, né? E nosso objetivo é principalmente diagnosticar precocemente para que os casos com essas deformidades diminuam cada vez mais. Doutora, ainda tem muita pergunta para fazer sobre o janeiro roxo, mas a gente vai dar só uma pausa e vamos assistir um vídeo do Ministério da Saúde. Todo mundo sabe que não é bom fazer atividade física doente. Levantar peso com febre não vai te ajudar a perder quilos enquanto você sua mais. A dor de cabeça não vai passar depois de um tempo jogando. As manchas vermelhas não vão sair do corpo quando parar de correr. Esses sintomas são comuns em várias enfermidades, mas podem também ser de dengue, chikungunya ou zika. Não dê bobeira. Está com febre alta, dor de cabeça insistente, dor nas articulações, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo? Procure a unidade de saúde mais próxima. E lembre-se, não se automedique. Todo programa você vai ver sempre uma dica do Ministério da Saúde que pode te ajudar no dia a dia. Existe um único tipo de hanseníase, doutor, ou existem vários tipos? Existem vários tipos de hanseníase, principalmente a gente classifica aí em 2 tipos principais. Então, aquela hanseníase paucibacilar, que é normalmente um quadro mais leve, com poucas lesões cutâneas. E existe o quadro multibacilar, com muitas lesões, com muito acometimento nervoso. A gente classifica em geral dessas 2 formas, isso sucintamente. Claro que para quem trabalha com isso, para o médico, para a enfermeira que trabalha com hanseníase, normalmente a gente costuma dividir, fazer subdivisões dentro dessas 2 classes, e que aí a gente precisa de um acompanhamento, tem manifestações clínicas características dentre esses quadros. Mas em geral a gente classifica nesses 2 tipos, em pauci e multibacilar. Doutora, é uma doença que as pessoas trataram, a senhora disse, tem casos que são irreversíveis, né? Alguns movimentos podem ser perdidos, enfim. Mas é uma doença que se a pessoa tratar, ela fica curada ou ela é um tratamento para o resto da vida? Importante, né? É bem interessante essa pergunta, mas assim, a hanseníase atualmente ela tem tratamento e tem cura. Sim. Então, normalmente o tratamento ele é disponibilizado pelo SUS, tá? E é facilmente conseguido numa UBS, numa unidade básica de saúde perto de casa. Esse tratamento é todo disponibilizado e o paciente, depois do tratamento, ele obtém a cura. Então isso é importante de ser difundido mesmo. O tratamento vai variar de acordo com o tipo de hanseníase. Então assim, se é paucibacilar e se é multibacilar, o tratamento vai diferenciar. Normalmente naqueles casos paucibacilares, o tratamento é realizado por 6 meses. Nos casos multibacilares, o tratamento é realizado por 12 meses, tá? Claro que esse tempo pode ser estendido, dependendo do caso, isso é avaliado individualmente, mas esse é o protocolo desenvolvido e colocado em prática. O tratamento é realizado com um esquema com vários antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia, e esse esquema básico, esse esquema tradicional, ele pode ser variado, pode ser modificado em alguns casos específicos, naqueles pacientes que manifestam alguma resistência ou que tem algum efeito colateral mais importante, é o esquema tradicional, tá? Uma coisa importante aqui de se falar é que o tratamento, a partir da primeira dose de uso, faz com que aquele paciente multibacilar, que é aquele paciente que transmite a doença, ele deixe de ser infectante. Então, a partir da primeira dose, esse paciente não tem a capacidade de infectar mais ninguém. Que ótimo, doutora. Mas aí eu fiquei muito curiosa, porque a senhora falou sobre a questão psicológica, né? Sim. Porque eu imagino que a gente, quando tem qualquer coisinha na pele, até no rosto, uma espinha nos incomoda. A gente fica com receio de sair, botar maquiagem, né? Enfim, os homens também. Mas em uma ferida, né, que fica exposta à amostra. Quando as pessoas estão fazendo o tratamento para hanseníase, elas necessariamente, vocês indicam que ela também busca um psicólogo, há uma necessidade disso, em alguns casos sim, outros não? Não é um protocolo, tá, de todos os pacientes necessitem desse acompanhamento, mas muitas vezes a gente nota o quão a vida daquela pessoa é afetada pelo diagnóstico, pelas sequelas da doença, então em alguns casos específicos sim, precisa dessa atenção multidisciplinar, né, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, até quando tem essas manifestações motoras, então redução de capacidade, mas a psicoterapia, né, a terapia
faz muita diferença na vida desse paciente. Eu imagino. Doutora, vamos agora para um breve intervalo e já voltamos falando sobre a campanha Janeiro Roxo. Fiquem conosco. Voltamos com o Saúde Ativa e hoje o nosso programa está maravilhoso. Estamos aqui no estúdio com a doutora Silvia Dória, dermatologista, estamos falando sobre a campanha Janeiro Roxo, que combate a hanseníase. Mas olha, se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Acesse ao nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise do nosso programa. E também lá temos diversos outros especialistas falando sobre variados temas. Então, é um canal maravilhoso e que vocês podem assistir a reprise de todos os programas Saúde Ativa. Doutora, voltando aqui. Ficou uma pergunta também no ar. Esta doença, a senhora falou, ela é infectocontagiosa, mas ela poderia também ser hereditária? Então, a gente não fala em hereditária, né? É uma doença infectocontagiosa, mas que a gente sabe que nem todo mundo tem a capacidade de desenvolver a hanseníase. Sim. Mesmo tendo contato com a pessoa infectante, essa pessoa não necessariamente vai desenvolver a doença. A gente sabe que cerca de 90% da população é de certa forma imune à doença. Então, mesmo que ela entre em contato com a bactéria, mesmo que ela entre em contato com o bacilo, ela não vai manifestar a doença, tá? Então, somente cerca de 10% da população é suscetível e ao entrar em contato com o bacilo, ela pode manifestar a doença. E dentro desses 10% da população, a manifestação da doença varia muito de acordo com a resposta imunológica dessa pessoa. Sim. Então, até para o desenvolvimento daqueles tipos paucibacilar ou multibacilar, isso varia muito de acordo com a resposta imunológica de cada um. Então, a gente sabe que não é hereditário, mas tem esse componente genético que pode fazer a pessoa ser mais suscetível ou não à doença e até determinar o tipo de doença que ele vai manifestar. E aí as pessoas que têm alguns desses sintomas que a senhora, porque as pessoas costumam muito sentir às vezes as coisas, se automedicarem, né? Isso. Talvez o vizinho tenha sentido algo parecido e se medica o que o vizinho fez, mas é importante que as pessoas que têm um desses sintomas, elas busquem, e aí bom reforçar para vocês que nos assistem, elas podem sim ir à unidade básica de saúde, porque ela tem atendimento pelo SUS, não é isso? Sem dúvida. Teve suspeição, tô com uma manchinha que não cicatriza, uma manchinha que eu percebo que tem uma alteração de sensibilidade, ou eu tô com perda de força em mãos, em pés, a sensibilidade dessas regiões também está alterada, busca uma unidade básica de saúde, tá? Qualquer uma. Normalmente tem uma equipe que vai ser preparada para avaliar, para suspeitar de um caso de hanseníase e aí dar seguimento para poder afastar o diagnóstico ou até fechar o diagnóstico e assim começar o tratamento quanto mais precoce melhor, né? É bom a gente não assustar as pessoas que nos assistem, porque claro, se alguém teve o contato, se está com esses sintomas, procura, vai ter tratamento, mantenha uma calma. E também aquelas pessoas que tiveram contato com alguém. Explica assim, de forma bem direta, doutora, a gente está falando, parece que é muito fácil, mas muitas pessoas ficam na dúvida. Bom, eu tenho um colega que estava com a ferida, que ele já relatou que está em sintomas, eu toquei nele. Eu tenho probabilidade de ficar doente, ou é se eu tocar na ferida, ou é se ele espirrar de que forma isso é transmitido, e não necessariamente você ficará doente, né? Claro. É bom a gente reforçar mais uma vez isso. Então, a transmissão da hanseníase é via aérea. Então, é através de contato com saliva, com secreções nasais, e tocar na ferida não faz pegar a doença, tá? E esse contato com secreções da orofaringe, ela precisa ser um contato mais prolongado. Então, a gente costuma dizer que as pessoas que têm maior risco de desenvolver a hanseníase são aquelas que convivem com pessoas já diagnosticadas com hanseníase. Então, sim, não é tão fácil pegar a hanseníase num contato único e rápido com uma pessoa que tem a forma multibacilar e infectante, né? Outro fator importante é que, então, quem dissemina a hanseníase é aquele paciente com a forma multibacilar e que não está em tratamento, porque, como eu comentei, a partir da primeira dose, ela já não mais transmite, né? Então, é através dessa forma de transmissão que acontece, então, não tem por que se desesperar. Antigamente tinha todo aquele estigma de paciente com hanseníase. Como não tinha tratamento antigamente, então, eles eram afastados da sociedade, do convívio social, eram colocados em instituições e por lá ficavam. Então, sim, por tempo indeterminado. Então, até por isso, atualmente ainda existe muito preconceito com a hanseníase, mas a gente sabe que atualmente não é assim, tem tratamento, tem cura. O contágio da doença acaba a partir da primeira dose, não é tão fácil, apenas 10% da população é suscetível, então não precisa se desesperar. É só ficar atento aos sinais que podem sugerir uma doença
e aí a gente conseguir dar um controle melhor para essa doença no Brasil. E falando nisso, a senhora ainda sente muitas pessoas constrangidas ao procurarem um médico ou até mesmo perceberem, buscarem sintomas na internet, perceberem que é a doença e ficarem reclusos por algum tempo até realmente buscar ajuda. A senhora ainda percebe isso nos dias atuais, doutora? Sim, ainda tem, tá? Como a hanseníase não é tão difundida na sociedade, muitas vezes a pessoa nem percebe, nem cogita a possibilidade. Mas quando é uma pessoa que pensou, será que é uma hanseníase, ela vai aguardar um pouquinho com receio, né, desse preconceito todo que está em volta da doença. E aí, só que o problema é, quanto mais eu demoro a diagnosticar, mais risco eu tenho de ter incapacidade, mais risco eu tenho de ter deformidades, e como eu comentei, a maioria das vezes é irreversível. Então, suspeitou, teve a lesão, busca uma unidade básica, busca um profissional que possa te avaliar adequadamente. Estamos falando de uma doença infectocontagiosa, mas há alguma possibilidade também, porque a senhora falou muito sobre como é que vai estar a saúde daquela pessoa que vai ter contato com quem está infectado. Então, talvez uma imunidade. Alguma forma, na nossa rotina, que a gente possa prevenir. Eu sei que ela é infectocontagiosa, mas talvez se alimentar bem, fazer atividade física, pode ajudar a não se contaminar. Tudo isso contribui para a saúde no geral, tá? Mas não existe nenhuma medida específica que faça com que a gente impeça o desenvolvimento da doença. Claro que medidas gerais, então a informação é uma coisa muito importante, mas assim, pessoas que tiveram contato, principalmente aquele contato mais prolongado, com pessoas sabidamente diagnosticadas com hanseníase, o ideal é que ela seja realmente examinada, pode ser na UBS, tá? Com um médico especialista, com um médico generalista, um médico que atende nas unidades básicas de saúde. O ideal é que essa pessoa seja avaliada através de um exame físico minucioso para ver a possibilidade de alguma lesão de pele, alguma alteração nervosa. E caso não tenha nenhuma alteração, que é o que a gente quer mesmo, essa pessoa, ela é submetida a uma nova dose de uma vacina chamada BCG. É uma vacina que a gente toma ainda bebê, né? E a BCG é tomada principalmente para evitar casos de tuberculose, mas nesse caso é realizada uma segunda dose nesses contactantes de pacientes com hanseníase para que a gente diminua o risco de uma doença e principalmente daqueles casos mais graves. Então, não existe uma forma específica de a gente evitar, mas claro, todas essas medidas que melhoram imunidade, que melhoram a qualidade da saúde das pessoas, deve ser levado em conta. E sempre que houver uma suspeição, buscar o médico, e nessa questão dos pacientes contactantes, buscar sempre a unidade, mesmo que ache que não tenha nada, para que um olhar do especialista faça todo um exame para identificar ou não uma lesão suspeita. Doutora, vamos para mais uma pausa para dar algumas dicas para papais e mamães. Se você tem filho de 29 dias a 12 anos, 11 meses e 29 dias, pode contar com o apoio do Hospital da Criança, caso precise de atendimento médico. A unidade atende demandas de urgência em pediatria geral, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirúrgica. Além disso, o hospital também conta com a gastropediatria, infectopediatria, cardiopediatria e anestesistas. O hospital funciona 24 horas por dia, atendendo demanda espontânea, quando o paciente chega por meios próprios até o local, como também por demanda referenciada, quando vem regulada por outra unidade de saúde. Mas se o caso do seu filho é de baixa complexidade, com início dos sintomas, é importante buscar o posto de saúde mais próximo. Vamos voltar aqui, doutora, falando sobre o Janeiro Roxo, a campanha de combate à hanseníase, e a senhora falou sobre os sintomas da doença, e eu vi que ela pode ocasionar um problema que pode ocasionar outro, e eu imagino, é uma doença que sim, pode levar à morte. Não diretamente, então a hanseníase não é uma doença letal, não leva à morte, mas nosso cuidado principal é porque ela pode causar essas deformidades que são irreversíveis. Então, essas incapacidades que a doença pode levar, essas alterações nervosas, como a gente já comentou anteriormente, pode trazer muito prejuízo na vida do paciente, mas não é uma doença letal, tá? Não é uma doença que vai causar a morte. Doutora, a gente está falando sobre a hanseníase, mas eu queria fugir um pouquinho da pauta, porque a gente sempre aproveita que tem um especialista em uma determinada área para dar algumas dicas também para a saúde do dia a dia. Eu acho que a gente
esclareceu bastante sobre a hanseníase e reforçando sempre a importância de buscar um médico, de buscar um especialista, né? Não tenha medo, seja lá, a gente está falando de janeiro roxo, mas já falamos recentemente do janeiro branco, já falamos sobre câncer, enfim, é importante porque muitas doenças, se tratadas no início, há uma grande possibilidade de cura e você ter qualidade de vida como qualquer pessoa normal. A gente às vezes tem medo, sim, a gente tem imagem de que eu vou buscar, eu vou saber, mas é importante saber, né? Se a gente quer ter uma vida saudável, é sempre importante. Mas aproveitando aqui a sua presença no nosso programa, vamos falar sobre o cuidado da pele de uma forma geral. Reforça pra gente sempre fala muito, não, para ter uma pele saudável é importante que protetor, água. Fala pra gente o que é importante sim, e em relação ao protetor, como é que eu uso esse protetor solar? Então, realmente, esses cuidados com a pele são temas até muito abrangentes, né? Não só no meio médico, mas nas redes, então é algo que é importante a gente comentar mesmo. A saúde no geral, então como você comentou, beber água, tudo isso ajuda, uma alimentação saudável, prática de atividade física, mas em relação à pele diretamente, eu acho que o principal ponto realmente é o uso adequado do protetor solar, o uso diário do protetor solar, não deixar para aqueles dias em que a gente tem uma exposição maior, como vai à praia, vai à piscina, mas é diariamente. Todos os dias a gente está exposto, saiu de casa ou até mesmo dentro de casa, dependendo do local em que a gente está, a gente tem exposição. Então precisa usar o protetor diariamente. O ideal é que a gente passe em todas as áreas que ficam expostas ao sol, a gente passe numa quantidade adequada, então fala-se normalmente para o rosto e pescoço, a gente fala normalmente em uma quantidade de uma colher de chá, mais ou menos, né? Normalmente isso não é a realidade, o que a gente vê é que a maioria das pessoas coloca um pinguinho, vai lá, espalha e acaba ficando com a proteção abaixo do adequado. Além disso, o fotoprotetor tem que ser reaplicado durante o dia, então se eu estou exposta diretamente ao sol, essa reaplicação deve acontecer a cada 3 horas ou a cada vez que eu suo intensamente. Então, eu estou na praia e eu suei muito, eu preciso reaplicar mesmo antes das 3 horas. Ou então, depois de um banho, né, acaba retirando sim o protetor. Mas, independente de praia ou piscina, eu preciso usar o protetor diariamente. Para aquelas pessoas que têm melasma, por exemplo, as manchinhas, o protetor adequado é o protetor com cor, né, cor de pele, que a gente sabe que além dos raios ultravioletas, além da luz solar, a gente sabe que o melasma é prejudicado por luz visível, luz de celular, luz de computador, a luz da nossa casa. Então, o protetor com cor vai proteger melhor esses pacientes com melasma. Então, de forma sucinta, usem o protetor diariamente, lembre da quantidade adequada, lembre da reaplicação, isso vai fazer com que a sua pele fique muito mais saudável, diminui os danos do envelhecimento, então os danos ocasionados pelo sol, o fotoenvelhecimento, bem como diminui muito o risco de câncer de pele. E eu quero que a senhora reforce uma dica que a gente está com um programete rodando. Se vocês não tiveram tempo de visualizar, a doutora fala sobre uma dica que a mim realmente foi muito esclarecedor e eu não sabia. Vou ser muito realista com vocês. A gente vai à praia, por exemplo, eu tenho melasma, tenho mesmo, e vou à praia e acho que o protetor no rosto é mais do que suficiente, que eu posso me bronzear no restante do corpo, porque o melasma está protegido. E ela me disse que não é assim que funciona. Então, vejam a dica da doutora. Isso é um conhecimento, é uma ideia muito comum, na verdade pouca gente sabe disso, mas assim, o melasma normalmente se manifesta muito no rosto, às vezes nessa região do colo, mas é muito no rosto. Então, a pessoa que tem melasma, ela até já sabe dessa necessidade do uso diário do fotoprotetor, mas ela passa no rosto e esquece o resto. E aí, qualquer área de pele que está exposta ao sol vai fazer piorar seu melasma, mesmo que você use o protetor no rosto. Então, a fotoproteção deve acontecer em todas as áreas, tá? Seja no rosto, onde tem melasma, seja em outras áreas de pele que não tenha melasma. Tem que acontecer a fotoproteção por inteiro. E aí, ainda nos cuidados com a pele, o fotoprotetor é o que a gente sempre pensa inicialmente, mas evitar o sol, né? Então, se possível, evite a exposição solar lá nos períodos entre 10 horas e 4 da tarde, que é o período em que o sol está mais intenso. Usar blusas com manga comprida, usar chapéus, usar óculos de sol, tudo isso ajuda também na proteção, não só com o uso do protetor, mas com essas outras medidas. Antes de encerrarmos, doutora, a gente falou da questão da água, do protetor.
alimentos, a gente pode ter alimentos também que podem contribuir para a gente ter uma pele mais saudável? Sim, de uma forma geral, alimentos que a gente sabe que vão contribuir para uma saúde no geral. Então, frutas, verduras, alimentos ricos em fibras, menos condimentos, menos alimentos industrializados, tudo isso acaba ajudando na qualidade da pele, também além dos outros órgãos, né, além dos outros sistemas do organismo. Então, a alimentação que a gente conhece como alimentação saudável também vai ajudar na saúde da pele. Doutora, foram alguns esclarecimentos, muitos, na verdade, sobre o Janeiro Roxo e alguns sobre a pele, que a gente aqui é o startzinho para um próximo programa que a gente já agenda, para vocês tirarem diversas dúvidas. A gente vai para as ruas também perguntar à população, porque com certeza a pele é uma coisa que os homens se preocupam, mas as mulheres muito mais, querem ter uma pele saudável, e são dicas como essa que a senhora deu, que pode ajudar muito. Eu já sei que a partir de agora é protetor no corpo inteiro, protetor no corpo inteiro, o meu melasma não fique tão exposto assim, né, doutora? Exatamente. Mas eu agradeço muito a sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço o convite, que bom poder ter essa abertura para que a gente fale sobre os cuidados gerais com a pele e, em especial agora em janeiro, sobre a hanseníase, né, que é o nosso Janeiro Roxo, para que quanto mais a população souber sobre a doença, souber identificar, a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces e evite as sequelas da doença. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!